Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Dessa vez nós vamos conversar sobre um assunto um tanto quanto polêmico. É isso mesmo que você leu no título. Jesus mata. Por isso eu quero te convidar, antes que você me xingue, a se deitar tomando um delicioso café. Eu vou pegar minha xícara que eu esqueci ali. Agora sim. Te convido a se deitar, a relaxar enquanto a gente toma um café e conversa sobre esse assunto. Eu estou tomando um cafezinho com leite e comendo nachos com molho rosé. A minha intenção é que a gente realmente possa conversar sem guerra. Talvez você seja um ateu, talvez você seja cristão, veio parar aqui de paraquedas, ou clicou nesse vídeo já com ódio no coração pelo título, mas no final você vai me entender. Espera só um pouco. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai conversar sobre isso enquanto eu jogo no meu PlayStation 2 um jogo muito bom que se chama The Punisher ou O Justiceiro. E vai ser um assunto bem interessante o que iremos conversar a partir do assunto que eu quero trazer sobre a Bíblia, sobre Jesus matar. Certo. O motivo da minha escolha com esse jogo é porque ele fala sobre um assunto muito interessante que eu estava estudando esse mês sobre a Bíblia, que é: o homem que luta pela espada morre pela espada. No Evangelho de João é o único evangelho onde fala quem era o discípulo que feriu a orelha do soldado Malcolm. Inclusive, é o único livro da Bíblia, o único evangelho da Bíblia que fala o nome do soldado. Enquanto que nos outros evangelhos só fala que um discípulo de Jesus feriu o soldado. O evangelho de Lucas é o único que fala, inclusive, que Jesus curou a orelha do soldado. Tem muitos assuntos interessantes em cada evangelho que fala sobre detalhes que a gente acaba deixando passar despercebido. E onde eu quero chegar com tudo isso? O que eu achei curioso é porque eu moro numa área do Rio de Janeiro que é bem perigosa. Quer dizer, já foi perigosa. Hoje em dia é até que mais tranquilo. E aqui, no lugar onde eu moro, existem muitos homens que lutam pela espada, que às vezes perderam algum parente de forma trágica e acabam se revoltando e querem se vingar. Talvez você que parou nesse vídeo agora seja um desses homens, não daqui da minha área, não alguém que me conheça, mas alguém que se revoltou porque perdeu cedo demais alguém, algum filho, algum irmão, algum pai, ainda de maneira trágica. Talvez isso te revolte cada vez mais. Nesse jogo a gente joga com o Frank Castle. Acredito que muitos que estão assistindo esse vídeo, se estão acompanhando meu conteúdo no Instagram, conhecem o Frank Castle, né? Que na história do jogo ele perde a sua família por conta de eu me esqueci o nome, de um delatório, né? Pelo menos na história original é assim. A família dele testemunhou um assassinato e aí ficaram com medo deles exporem o podre de uma máfia poderosa, né? Que eu me lembro é isso, posso estar enganado, alguém me corrija se eu estiver errado. Enfim. E aí o Frank Castle, ele é um cara que ele decide lutar pela espada, né? Ele é um homem que decide fazer justiça com as próprias mãos. Não é à toa que o nome dele é Justiceiro, é justamente porque ele é um homem que faz justiça. Ele não necessariamente é um homem vingativo, ele é um homem que na verdade ele quer fazer justiça com as próprias mãos para impedir que aconteça novamente outros tipos de crime com outras famílias. Pelo menos é isso que eu interpreto do personagem. A questão é que, como Jesus tinha dito, o homem que luta pela espada morre pela espada. Chegando à conclusão, então, será que
Jesus é quem mata esses homens? Será que Jesus é responsável pela morte dos caras que decidem lutar pela espada e fazer atrocidades? Bom, eu acredito que não. Eu acredito que Jesus não é culpado pela morte de quem decide fazer justiça com as próprias mãos. Eu acho que, na verdade, quem se coloca nessa situação é o próprio justiceiro. E quando eu falo justiceiro, eu não estou falando do Frank Castle, eu falo de qualquer um que decida entrar para essa vida de justiceiro, de alguém que faz justiça com as próprias mãos. Porque, acreditando na Bíblia, de acordo com o que diz em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, se não me engano, Pedro vai dizer que Jesus tem presciência, ou melhor, Deus tem presciência. Então Deus já sabe tudo o que vai acontecer. E quando Deus diz que um homem que luta pela espada morre pela espada, é porque Deus já sabe do destino dele. Sabe que o destino dele será esse. Porque quando você tira a vida de alguém, você está causando um trauma eterno na vida de todas as pessoas que têm uma ligação com a vítima que você matou. Talvez você é uma pessoa que parou aqui revoltada com a vida porque perdeu um filho, uma filha nessa vida, né, nesse momento onde a gente vive um caos total, talvez no Rio de Janeiro, talvez em outro estado, eu não sei de onde você é, não sei se você é algum tipo de policial ou apenas alguém que decidiu fazer justiça por conta própria e ainda está vivo. E eu não quero te julgar em hipótese alguma, tá? Minha intenção aqui não é julgar você. Mas vou tentar esclarecer um pouco sobre o que tem na mente de Cristo. Quando Cristo diz que o homem que luta pela espada morre pela espada, eu não acho que Deus esteja amaldiçoando, mas eu acho que ele, justamente como eu acabei de falar, ele está já prevendo o seu futuro. Então, eu acho que para que todos nós, não só quem realmente tem algum tipo de poder, mas alguém que realmente quer fazer a diferença para impedir que mais vidas venham a ser ceifadas, eu acho que nós não devemos lutar pela espada, mas sim lutar pela justiça. E eu falo da justiça divina. A vingança não é uma coisa boa para nós, porque o próprio Paulo e o próprio Deus vai dizer: a mim pertence a vingança. Não que a vingança pertença a Paulo, mas Paulo vai dar testemunhos das palavras de Cristo quando ele diz que, ou melhor, nas palavras de Deus, quando ele diz que a ele pertence a vingança. Porque quando a gente se vinga, outras pessoas vão querer se vingar de nós também. É igual aquela famosa história do desamarrei o jumento e a família inteira fez um caos, né? Eu desamarrei o jumento comeu num pasto que não era meu, o dono do pasto foi lá e matou o meu jumento, eu matei o dono do pasto e o filho do dono do pasto foi lá e me matou. Acho que todo mundo conhece essa história. Apenas porque eu desamarrei o jumento. Bom, então, como que a gente pode lutar pela justiça? Eu acho que a vingança, ela tem interesses muito íntimos e muito pessoais, né? A vingança, ela não é justa. A vingança você faz para se autossatisfazer. Já a justiça, ela não vem só com a intenção de te satisfazer, mas com a intenção de garantir que todas as pessoas vivam, né, de uma maneira digna. E quando eu digo todas as pessoas, eu digo todas as pessoas. Justiça, ela tem que ser, ela não pode ser parcial, né? Então, talvez se você é algum tipo de policial que está me assistindo nesse momento, perdeu alguém e decidiu lutar pela justiça, eu queria te convidar a ouvir um pouco o que tem no coração de Cristo. Se Cristo é um homem que diz que lutar pela espada, morreremos pela espada, saiba que Cristo é o homem que sabe de todas as coisas, pois é o próprio Deus, e não tem como competir com a sabedoria de Cristo, com a sabedoria de Deus. Nem Salomão conseguiria competir com a sabedoria de Deus. Sei que o Frank Castle é um homem que luta pela espada, apesar de se intitular justiceiro, mas saiba que Frank Castle é uma ficção. Ele não existe de verdade. Então nós não podemos querer nos comparar ao Frank Castle, né? A gente tem que se comparar com a realidade. E a realidade é que tem muitas pessoas que podem um dia ceifar nossas vidas se nós também somos ceifeiros de vida.
Então como que a gente pode manter um equilíbrio? Como que a gente pode fazer com que você seja um homem que tem uma espada na cintura, luta pela espada, mas não quer que a sua vida seja levada por outros que também têm o mesmo tipo de poder que você? É lutando pela justiça. Talvez você não saiba como fazer isso, mas eu acredito que se você entrega a sua vida para Cristo, Ele vai te guiar e vai te ensinar a saber por qual caminho seguir. Você não precisa necessariamente ser um justiceiro que mata descontroladamente, mas alguém que, se tiver que matar, mate por justiça e não por satisfazer os próprios interesses, né? Não matar por vício, mas matar caso seja necessário, caso seja alguém que está defendendo a própria vida ou defendendo a vida de inocente. E acima de tudo, se você é uma pessoa que tem ligação com armas e tem o costume, às vezes, de entrar em confronto, pode ser muito perigoso também, de qualquer modo, para qualquer pessoa que entra para essa vida, né, por estar colocando a vida em risco. Ela pode ser perigoso para ela ainda assim pode ser caçada. Então, um convite que eu faço para você é: creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso vai ser ótimo para você, mas não só isso. Eu recomendo que você seja alguém que está disposto a orar todos os dias, implorando pela proteção de Cristo. Porque a partir do momento em que você implora pela proteção do Senhor, e é alguém que luta pela justiça, você é algum policial, você é alguém envolvido com algum tipo de poder, é importante que você tenha uma vida de oração para que Cristo te proteja. Porque não tem nada mais triste do que você perder a sua vida antes da velhice. Ainda mais se for de uma maneira trágica, quando alguém tira a sua vida, quando essa pessoa não tem o direito sobre a sua vida. Só Deus tem esse direito. Então eu quero te fazer refletir nesse momento, que você faça as coisas com justiça, pela justiça divina, e não para satisfazer a si próprio. Eu acredito sim que nós devemos combater todo tipo de repúdio, né, criminalidade e tudo mais, mas a gente tem que fazer isso de maneira correta e não da maneira que agrada o nosso ego, entende? Então a pergunta é: Jesus mata? Eu acho que não. Eu acredito que nós é que nos colocamos na posição de morrer quando não fazemos aquilo que Cristo nos orientou. Não pense que foi Deus quem decidiu levar a sua vida só para satisfazer a Ele próprio. Mas Ele te deu toda a instrução necessária para que você possa ter vida longa. Eu espero que esse vídeo tenha edificado você de alguma forma. Eu pretendo fazer vários vídeos assim, onde nós iremos conversar, ou tomando um café, ou comendo um bom lanche. Espero que você também possa reservar esses vídeos para o momento onde você quer lanchar, ou tomar um café, ou então esperar o tempo passar mais rápido. Eu espero que esse vídeo alcance bastante pessoas e que o Evangelho seja pregado. Nós nos vemos no próximo vídeo e até mais. Falou!